Vamos lá, mais uma gameplay de Hacked Score. Galera, bem-vindos a mais uma gameplay. Peço para deixar o like, o maroto não vai custar nada. Vamos a mais uma gameplay de Hacked Score ou Hacked Takeover. Vamos continuar da onde nós paramos. A última vez, faz quase uma semana que não jogo. Peço para deixar o like, o maroto. Campo de comentários do servidor de Discord, quem quiser participar do canal tá aí. E quem quiser participar das lives das Twitch também, campo na descrição dos comentários abaixo. E para terminar, do lado esquerdo aí da tela de vocês, do lado esquerdo superior da tela, está aí o QR Code, quem quiser apoiar o canal, uma ajuda, um pix, agradeço. Vamos lá, Takeover. Continuar de nós parou. Jogo individual. A última vez eu acho que a gente tava com o Dylan e o Ryan. A gente tava sendo caçados pelo lobisomem. Suposto lobisomem, né? Um lobo. Aí nós foi parar num chalé aqui nas cabanas, no chalé do acampamento. Vamos lá. Capítulo 6, Orações da Noite. Emma! Ah, meu Deus! Ai, merda! Ai, porra! Ai, droga! Que caralho, cacete! Caralho! Ah, não! Foda! Emma, é você? Jacob. Ah, não dá pra voltar. O Jacob tá com sangue, ó. Nossa, cara, ele tá todo ensanguentado. E aí galera, aqui é o Rockstar. Vamos lá. Acampamento, onde que nós estamos? Casa da piscina. Na casa da piscina tá a Abigail, o Dylan, a Catherine, o Nick e o Ryan. Na cabine de rádio não tem ninguém nesse momento do jogo. Lago Septimus. O Lago Septimus já foi o coração da pedreira. Recebeu o nome de Septimus Hackett. Ele tomou a decisão de fechar o lugar e inundá-lo, abrindo caminho para o belíssimo retorno à natureza que conhecemos hoje. Aviso: é proibido nadar sem supervisão.
Estaleiro. Ilha. Fogueira. Clareira sombreada. Estrada rochosa. Contornando as margens da clareira sombreada. A estrada rochosa. É um passeio completo pelas faces rochosas da floresta. É uma bela demonstração do poder da natureza nos maravilhosos da floresta do acampamento de verão Hexcore. Onde que nós estamos? Caramba, velho. Ixi, não ia ser legal cair por aqui. Tinha que ficar sozinho na floresta. Isso não pode ser bom. Puta merda. O que é isso aqui? Puta merda mesmo. Perdemos várias tartarugas. Que isso? Câmera fotográfica. De alguma gravação de foto. Talvez tenha alguma coisa por aqui. Pistas. Recordações danificadas. Laura e Max, uma missão. Recordações.
Aqui eu não consigo descer. Caramba, esse nisso. Justiça. Ah, justiça. Olho por olho não é exatamente assim. Em alguns casos, mas causa e efeito, ações e consequências. Há um equilíbrio em tudo, que todos nós agimos para que a balança não pese para nenhum dos lados. Pode ser que não tenha nada. Aqui não dá pra ir. Opa! Uma coisa aqui. Estou aqui. Estou aqui. Caramba, que... Ai, caramba, que susto! Ai, meu Deus, Emma! Ai, meu Deus! Ai. Ai, merda! Meu Deus, que susto! Jacob, Você tá bem? acho que dá pra dizer que sim. Ah, sim, Ai, mano. droga! Que merda tá acontecendo? Eu sei lá, alguma espécie de urso atacou o Nick e a Abby. Foi tipo isso, mas aquilo não era um urso. O quê? Quem? Quando? Você foi atacada, né? Por quê? Foi mal, eu só tô feliz que você tá bem. É, quase. Quer dizer, aquela coisa que me atacou na casa da árvore era tipo... O quê? Era tipo o quê, Emma? Tipo o quê? Tipo, coisa de filme de terror. Oh! Tá. Provavelmente era só um urso que tava se defendendo, é Não isso? comece, eu sei muito bem o que é um urso, caralho. Escuta, você tem razão, tem mesmo. E agora tem esses caçadores escrotos Caramba. correndo por aí, que legal, né? Eles que fizeram isso. Isso é muito sangue. É mesmo, mas não é meu. Tem um cheiro e tanto, né? Sem ofensas. Bem, Ok? Tá, temos que sair desse mato. Ah, não diga, Sherlock. não, Sherlock, calma aí, velho.
Vamos continuar aqui no... Parou. Olha, Jacob, você não tem que ser escroto com absolutamente tudo. Ah, eu tô tentando manter a gente, viu? Aí, eu tô tentando manter a gente vivo. Eu tava me virando muito bem sozinha. Como é que é? Não preciso que você me salve. Eu não vou me apaixonar por você só porque você é meu cavaleiro de armadura reluzente. É, se liga, Jim. Quer saber? Eu não ia me surpreender se isso fosse coisa sua. Ai, meu Deus, é sério? Ih, rapaz. Corre, corre. Foi mal! Caramba! Merda, 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 merda. Corre. Caralho! Porra, 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 porra. Merda! Merda. Caralho, velho. Ai, Deus. Ai, droga. Droga. Ai, porra! Ai, merda! Ai! Ai! Caralho. Ai! Puxar, puxar não. Caramba, e agora, hein? Ai, porra! Se eu puxar, vou morrer, eu acho. Ai, porra! Ai, droga. Ai, merda! Ah, droga. Olha, por que você... Ai! Meu Deus! Pegaram ele. Caramba, cara, os caçadores pegaram ele. Acabando do acampamento Hackett Quarry, 23 horas. 11 horas da noite. Nossa! Será que ela tá com aqueles caçadores? Eu acho que não. A gente faz alguma coisa? Fazer o quê? Ela morreu. Quis dizer, com um corpo. É a Kaylee Hackett. A filha do Sr. H? Ela e o irmão não tinham ido Ah, pra é? casa? A Kaylee Hackett. Kaylee. Kaylee, a filha do Sr. Hackett. Eu também achei. Ai, cara. Aí, Tadinha cara. da Kaylee. Nick! Que cheiro gostoso. Ih, rapaz. Sai de perto dele. Tá bem aí, colega? Segura a onda um pouco aí, tá? Cai fora, Caitlin. Nick, o que você... Quero sentir seu gosto. Ei! Vem cá. Ai, Nick, mas que porra é... Ai, para logo! Cuidado! Eu disse para! Nick? Nossa. Tá machucando lá. Você tá legal? Só queria que ele parasse. Nick, cara! Tá tudo bem. Você tá bem. Te peguei.
que eu fiz? Vi nada, você fez certo, canário. Eu não sei. Ele tá tão frio. Tá, vamos levar ele pra casa da piscina. Secar ele. Secar ele? Deixa ele aí. Me desculpa. Ah, a gente tá com a Abigail agora. Sente-se com Ling. Caramba, velho. Casa da piscina no acampamento Hacker Score. Merda. Me desculpa. Ai. Meu. Para de se encher assim. Tá bem limpo até onde eu vi. Quer dizer, não tá sangrando. Mas é melhor ir pro hospital. Olha só, isso foi tudo que sobrou da enfermaria. Ah, que legal. É melhor que a gente legal. conseguir ajuda de verdade antes que o efeito acabe. Temos que começar a registrar tudo o que acontecer aqui. Pra polícia. É isso aí. É. Uma menina morta na piscina precisa de uma explicação, né? Calma, cara. Tô falando de fotos e provas. Eu tô com a sensação de que a polícia não vai acreditar nessas merdas a menos que a gente consiga provar. De agora em diante. Ah, é? Quem tiver com o celular e vir alguma coisa, tira foto ou grava. Tá. Caraca, velho. Tudo bem aí, Abby? Por que não dá uma volta pra ver se encontra alguma coisa que deixe o Nick mais confortável? Deixa eu ver como tá o Nick. Aqui. Você tá melhor? Valeu. Ei, Nossa. Procure alguma coisa para deixar Nick confortável. Caraca, velho. A lua. Lua, que comovente. Justo esta noite, só para aumentar o medo e a ansiedade, transformá-las numa intuição. Se você fizer isso, sua astúcia pode salvar a sua vida. A gente é a segunda carta do tarô. Que isso? Nossa! esse lugar tava tão diferente. Entre a mistura de objetos esquecidos está um desenho rabiscado de uma mulher na floresta. Parece que essa história de fantasma impressiona bastante. Às 12 horas atrás.
a bruxa de Hackett Score. Onde que o Caleb tá? Olha só. Uma parte recente da história do acampamento. É foto dos campistas. Uma versão mais jovem de Ryan se divertindo no acampamento com Caleb e Killy. Olha lá, os filhos de Chris Wrecked. Tem alguma coisa errada com esse menino. O cara tá doente. Você viu como ele surtou na água? Ele tava tipo um... Tipo um peixe. Fora d'água. Né? É. Tinha alguma coisa estranha quando eu tentei ajudar ele também. Lá no chalé. Como assim? Como assim? As roupas dele estavam cheias de sangue, mas eu não achei nenhum machucado. Nem um arranhão, o que fosse. Ele não parava de se mexer, parecia que queria esconder os ferimentos. Raiva? Mas ele não tava espumando? A Abby ia discordar disso. É. E aquafobia não é um sintoma de raiva? Hidrofobia. Mas acho que é mais o medo de beber, não de ficar todo molhado. Que não foi... Tipo o meu gato na banheira. Abby. Sai daí, Abby. Sim, Posso perguntar uma coisa? é claro. Você gosta de mim? Eu não sei o que tá acontecendo com você agora, mas o Nick antigo era melhor. Eu sabia que você não gostava de mim, né? Não foi isso que eu disse. Por que não fala a verdade? Eu tô falando a verdade. Eu só saí com você porque você parecia desesperada. A coitadinha e patética Abby pronta pra se jogar no primeiro cara que aparecer. Por favor. Ih, Você é rapaz. facinha. Não é só chegar e pegar. Esse não é você. Você não é assim. Ei, Abby! Abby, tá tudo bem? Puta merda. Puta merda. Ele vai se transformar, ó. Atira nele, isso! Isso! Nossa! Uou! O Nick se transformou, ó. É 11h52. Emma. Ela chegou na fogueira. Procure os outros monitores. Ai, ai. Atirar no Nick antes que esse tempo acabe.
Vamos lá. Que merda aconteceu com o pessoal? A fogueira. Ih, rapaz. Quase meia-noite. Tá bem. Se eu fosse uma monitora num acampamento, festejando numa fogueira, e começasse a chover, e tivessem monstros, eu iria para... Aonde? O chalé. Vamos lá. Ah, e matar na fogueira. A gente vai pro chalé mesmo. Relaxa. Vamos lá. O que é isso? Ryan e suas histórias. Eu não fazia ideia de que as crianças se assustavam assim. Somos monitores horríveis. Nossa. O campista que escreveu isso deve ter mudado de ideia e não enviou a carta para casa. Histórias de fantasmas são só histórias, afinal. Carta de um campista para casa. Oi, mãe. O acampamento é tão legal. O Sr. Recht está ensinando pra gente sobre a natureza e a segurança na floresta. Meu amigo Joss disse que viu uma fantasma. Acho que ele inventou isso só pra me assustar. Mas eu desenhei ela mesmo assim. Ela parecia bem zangada, mas acho que as pessoas só ficam tristes. Nós vamos para o lago amanhã. Mal posso esperar. O amor Roran. Aí, mano. Ih, rapaz, o lobo. Tenho que dar fora daqui. Deve ter sido a chuva.
Será que eu acho mais pistas aqui? E aí, mano, não para de gravar com o celular. Vá para o chalé. Será que é o Nick? Onde que eu tô agora? Que isso? Opa, é o chalé. Acho que é o chalé lá perto. É muito mais difícil andar por esse lugar de noite. Eita, lasqueira. Droga. Meu Deus!
Eu acho que aqui eu tô voltando, né? Ah, eu tô voltando aqui, ó. Ai, caramba. Olha o chalé lá. Ih, rapaz. Bob, não faz isso. Ele vai te matar. Você já sabe. Eu nunca fiz isso antes, pai. Bob. Não corre não. Crianças escrotas. Filho, o que foi? Para de se mexer e pega o tranquilizante. Morderam ela, pai? Eu não vou saber disso, eu não sei. Deixa eu olhar. Não. Fica longe de mim, porra! Nossa, cara. Ah, chegou o chalé. Caitlin! Ryan! Nossa, velho. Abby! Isso não parece seguro. Não mesmo. Abby! Abby. Ryan! Peraí, galera.
Vamos lá, vamos lá. Não tem ninguém, eu acho, por enquanto. Todos estão lá na casa da piscina. A Emma chegou na casa, no chalé. Ela se refugiou lá na van. Ih, rapaz. Meia-noite. Olha lá. Eu matei ele. Até onde eu sei, gente morta geralmente não pula pelas janelas e corre pra floresta. Abby, ele ia machucar você. Você só estava se defendendo. Eu não... Eu não tenho certeza. Eu tenho. Não. Não. Era você ou ele? E, bom, aquilo com certeza não era ele. Cara, mas que merda. Que merda, hein? Opa, quem é? Oh. Ei! Ai, merda. Porra, cadê o Chris Hackett? Quem tá aí? Preciso de ajuda. Por favor. Quem é você? Chris Hackett. Meu nome é Laura Kearney. E daí? E daí? Me deixem entrar. Aqui fora é perigoso. Ah, é? Tem uma mulher doida armada matando pessoas. Não tô matando pessoas. Não fode. Você é Laura Kearney? Você é Laura Kearney? Sim. Você devia estar com a gente, ajudando na enfermaria, não é isso? Você Laura. nunca deu as caras. Você e o cara. Como é que era o nome dele? Max? É, Max. O Sr. Hackett disse que vocês decidiram não vir de última hora. Jesus amado. Acho que a gente devia escutar o que ela tá falando. Aqui dentro. Tá. Eu vou abrir a porta. Devagar, só fica com as mãos pra cima. Certo, certo. Tá bom. Aí. Aqui estamos outra vez. Estamos aí outra Só vez. você e eu. Por que não damos uma olhada no que você encontrou? Olha o que eu encontrei, vamos ver. Justiça. Justiça. Olho por olho. Não é exatamente assim em alguns casos, mas causa e efeito. Ações e consequências. Há um equilíbrio em tudo e todos nós agimos para que a balança não pese para nenhum dos lados. A lua. Que comovente. Justo esta noite, só para aumentar o medo e a ansiedade e transformá-los em intuição. Se você fizer isso e se planejar, sua astúcia pode salvar a sua vida. Muito bem, diga-me. Você quer examinar mais um de vários futuros possíveis? Faça a sua escolha. Mais. Justiça. Vamos ver justiça. Pode ir, então. Vá logo. Lembre-se, um a menos. Isso não é divertido. Um a menos.
O passado que ficou E aí, para trás. Capítulo 7. Por que você não veio? Onde esteve nos últimos 2 meses? 2 meses. Nós viemos. Uma noite antes. E esse foi o problema. Capítulo 7. Passado que ficou para trás. 3h27. 25 de junho, Laura. O quê? Ih, rapaz. Max! Vem cá. Anda. Eita. Entra aí. Vai, porra. Eita porra. Crianças de merda. Quem é esse? Aquele policial. (25 de junho, 9/1). Laura. Laura, fale com o policial. Onde que a gente tá? A Emma, nesse momento, o jogo tá no chalé do acampamento. Rochosa. A ilha. Casa de rádio. Casa da piscina está Abigail, Dylan, Catherine, a Laura e o Ryan. O que você fez com o Max? Cala a boca. Mas não pode... Cala a boca. Isso é um interrogatório. Eu pergunto, você responde. Nome. Laura Kearney. É. Com quem estava viajando? Que tipo de relacionamento vocês têm? Max Brinley é meu namorado. Iam pra onde ontem? Pro acampamento de verão Hackett's Quarry. Você já sabe disso. Cadê o Max? Não. Eu pergunto, você responde. Certo. É desse jeito que funciona. Ok. Tá. O que quer saber? Bom. Por que iam pra Hackett's Quarry ontem? Max e eu somos monitores. Não inventa. Os monitores só chegam hoje. É verdade. Eu já falei, a gente saiu pra chegar mais cedo. A gente achou que podia ver o acampamento. Por que não foram pro hotel como eu mandei? Porque o acampamento era muito mais perto e a gente não tinha dinheiro. É. Xerife, olha lá.
Tá bom, xerife. Hackett. Peraí. Hackett, tipo... Chris Hackett? Não muda de assunto. Olha lá. Que porra tá acontecendo aqui, cara? Não faz ideia do que acontece aqui. Não faz a mínima ideia. Acabou de se meter em uma merda cósmica enorme, capaz de te matar se continuar em frente, senhorita. E a sua única opção é calar a porra da boca e fazer o que eu mandar. Estamos entendidos? Eu vou ter que ser gentil com ele, não vou irritar ele não. Por favor. Por que você não para de tentar me intimidar e diz logo que merda tá acontecendo? O Max tá vivo? Certo. Eu acho que eu tô ficando louca! O quê? Xerife Chris Hackett. Não, atacar não. Vambora. Ei! Aí, seu cuzão! Nossa, cara. Pode dizer que porra tá acontecendo? Max! Eu sei que tá me ouvindo! Porra! Porra. Max! Você tá bem? É. Quer dizer, eu tô muito confuso agora, mas tô mais ou menos inteiro, eu acho. Laura? Sim. Sim. Por que tô pelado? Vai saber. O quê? Quer dizer, depois que atacaram a gente, eu só lembro de acordar nessa cela e você ter sumido. E agora que você voltou, eu tô peladão e tem sangue e coisas por todo lado. Nossa. Que porra aconteceu? Eu achava que talvez você soubesse. Eu tava esperando que você pudesse me contar o que rolou. Acho que lembro de algumas coisas, mas nenhuma delas faz sentido. Eu também. Será que eles drogaram a gente? Eu acho que drogaram. A polícia? Ah, vai saber. Eles fazem isso? O que tá acontecendo? Quem esse cara pensa que é? O xerife de North Kill, aparentemente. North Kill?
É. Max! Que foi? Ao menos você olhou o mapa? Hackett's Quarry, em Northkill. É essa cidade. Hackett's Quarry, né? E só melhora. Eu olhei o nome no distintivo e... Se veste. O que ele te deu? Eu não vou ser um convidado de honra da Paris Fashion Week, se você quer saber. Eu falei que podiam conversar? Tá bom. Desculpa, vamos ficar quieto. Vamos? Max? Aí, o que fez com a minha namorada? O policial não esperava por isso. Olha lá. Beleza. Mãos na grade. Vai. Vamos lá. Sua vez. Vamos. Eu não vou sair, vamos falar aqui. Anda. Ei! Ei! Me solta, porra! Vamos. Anda. Isso. Ih, rapaz, o que vai fazer, hein? Ei! Sem resistir. Max, calma, você só tá piorando as coisas. Laura. Vai. O que você fez com ela? Cala a boca. Tá legal. Tá legal. Pensa, Laura, pensa. Tem que ter alguma coisa útil por aqui. Enquanto todos em Northkill dormiam em paz, a bruxa na floresta chorava mais e mais. Nossa. Corpos estavam a definhar, os lobos vagavam por todo lugar e o xerife ainda assolava como os animais. Capítulo 7. Cela da Laura. Isso não ajuda muito a imagem do xerife Hackett. E talvez não seja a primeira vez que ele prendeu alguém aqui ilegalmente. O xerife Hackett. Da hora. Arranhões na parede. Enquanto todos em Northkill dormiam em paz, a bruxa na floresta chorava mais e mais. Corpos estavam a definhar, os lobos vagavam por todo lugar e o xerife ainda assolava com os animais. Legal. O mundo. O mundo. Geralmente os caminhos dos viajantes são diretos, mas nem sempre é tão simples. Às vezes eles estão ligados aos caminhos de outros, compartilham acima da raiva. Você precisa lá de amigos na sua jornada. Só percebemos como as coisas podem ser perigosas quando caímos na boca da fera. Eca, uma colher. O que é isso? Uma pedra móvel. Sem chance. Eu preciso de uma alavanca. A colher.
Isso deve servir. Isso aqui deve funcionar. Isso. Isso. Será que deu certo? Cuidado, cara. Eu me machuco fácil. Tá essa. É, eu me machuco fácil, você é fragilizado, então Max. Puta que pariu. Assim que a gente sair daqui, você já era seu filho da puta. Claro. Assim que saírem. Peraí, espera, a gente vai responder as suas perguntas, mas você não pode prender a gente aqui sem explicação nenhuma e esperar que a gente colabore com você, né? Coopera um pouquinho. Vocês não têm moeda de troca. Ah, qual é? Qual é? Ei, você não pode deixar a gente aqui! Ei! Volta aqui! Caramba, velho. Tá sendo agressivo ainda com a gente. Porra! Filho da... Cacete da zorra! Cacete da zorra! Como foi lá dentro? Por acaso você abriu o bico? Não tenho bico pra abrir. Ah, mas eu sei que... Com certeza você tem o que contar. É, pode até ser, mas... Acho que ele não quer saber da vez em que colei do Mike Washington na 8ª série. É sério? O que aconteceu? Ele... Só fez um monte de perguntas esquisitas. Bem específicas, tipo, pra onde a gente ia, como que eu tava me sentindo hoje de manhã e... Sei lá. Não importava o que eu dissesse, ele nunca ficava satisfeito. Ele perguntou como você se sentia? É. Por que será, Porque ele né? não te perguntou? Não. Ah. Que rude. Ah, ei, você chegou a ver o nome no distintivo? Quer dizer que aqui não é mesmo detetive linguicinha? É Hackett. Hackett. Xerife Hackett. Xerife Hackett. Será que ele é parente do Chris Hackett? Ai, meu Deus, tipo o Chris Hackett? É. Quem é o Chris Hackett? O líder do acampamento, Sr. Hackett, de Hackett's Quarry, lembra? Hackett's Quarry. Chris Hackett. Ah, cara. A noite passada pareceu uma eternidade. Mas que porra tá acontecendo? Sei lá. Foi armação? Talvez seja um esquema doido de sequestro de monitores. Isso... Vai saber. Quer dizer... Quê? É, eu acho que o xerife Hackett não tá parecendo um sequestrador normal. Mas com certeza ele também não é um policial normal. Sabe como um sequestrador normal é? Eu tô tentando tirar a gente daqui, mas eu não vou conseguir fazer isso se eu não souber por que a gente veio pra cá. Sei lá, e se a gente não conseguir entender? Quê?
precisamos... Às vezes não dá pra entender tudo. Tem que entender uma hora. A gente vai ficar preso numa cela no fim do mundo pro resto da vida? Não pra sempre, Max. Ele não pode prender a gente pra sempre. Ele não parecia se importar com isso. Será que dá pra você ter um pensamento positivo, por favor? Por que não? Não é melhor aceitar logo? Cara, você é desanimado. Não, nem vem. Vai a merda. Pensa no resto do verão, Max. Na faculdade. Olha, eu sonho em ser veterinária desde que eu tinha 5 anos de idade. Eu não vou deixar esse filho da putinha me impedir. A gente vai sair daqui. Eu vou virar veterinária e você... vai... Que foi? Eu vou o quê? Eu vi a carta, Max. Do que você tá falando? A carta de rejeição da faculdade. Eu vi na sua mala. Tava mexendo nas minhas coisas? Eu não acredito que não me contou. Eu fiquei com vergonha. Mas as suas notas eram boas e a sua redação tava ótima. É, mas acho que não foi o suficiente. Porra! Porra, caramba. A gente tava fazendo planos, Max. Que merda é essa? Ah, cara, o que quer que eu diga? Descobri o segredo da bolsa dele aquela hora no começo do jogo. Desculpa, Max, isso é uma merda. Ah, pelo menos não foi a pior coisa desse verão. Foi mal. Não devia ter guardado o segredo. Guardado o segredo também, né? Sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, né? É, eu sei. Tá, agora vamos se concentrar em sair desse lugar. Ótimo, tô dentro. A gente tem que rever tudo desde o começo. Tipo quando saímos de casa? Tipo quando a gente encontrar o policial. Então depois que vimos... Seja lá o que for. É, verdade. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O cara ficou super estranho quando a gente disse que quase batemos no animal, lembra? É como se ele já soubesse, sei lá. Aquilo foi bem suspeito. E se ele nem for um policial? Vai saber. Olha, ele é sujo, mas acho que é policial mesmo. Tamo numa delegacia, né? É, eu sei, mas não tem mais ninguém por aqui. Isso é preocupante. E ainda tem o lance Hackett também. Vamos imaginar que os dois são cúmplices. Tá. A gente ia encontrar o Chris Hackett no acampamento. Em vez disso, não tinha ninguém lá. E fomos atacados por um bicho. E aí o policial apareceu. Bicho feio, né? Essa parte é só um borrão. Tipo, eu lembro dos degraus e de um cheiro de... Estão tentando, conversando sobre o que tá realmente acontecendo. De pelo molhado e uma coleira de cachorro com o nome Ian. Ian. Acho que não foi um cachorro que atacou a gente, era uma coisa grande. Tipo, sei lá, uma pessoa. E fez um estrago em você. Eu tô até surpresa de você não tá pior. Eu lembro claramente de ver você sendo mordido por aquela coisa. O pior mesmo disso é que... Laura, eu não tô com um arranhão sequer. O quê? Ei, então, me diz uma coisa. Você lembra que... antes da gente se perder... Você se perdeu. Se perdeu, Mas antes disso, lembra que eu tava tipo... Uau, olha a lua. Tá enorme, é da hora ver a lua cheia no meio da floresta. E você tava tipo, não brinca, Max, isso rola uma vez por mês? Sim, e daí?
Tá, e daí? O que tem? Lua cheia. E se... Tá bom. Não. Para. Só tô dizendo, você sabe que existe uma pequena chance de... Lobisomem. Ter sido um lobisomem. Você perdeu... completamente o juízo. Eita, lobisomens, fala sério, que porra é essa? Que foi? Qual é a graça? Eu disse exatamente a mesma coisa. Lobisomens, olha lá. Você tem alguma coisa melhor? Sei lá, zumbis? Ué, ela falou a verdade. Ah, você tá perdendo completamente o juízo. Alienígenas? Dráculas viajantes do tempo? Ryan, né? E? Vocês querem respostas? Eu tenho respostas. Se me interromperem, eu não falo. Então tá. Isso é tanta loucura assim? Com todas essas merdas que a gente viu com o Nick? Com aquela coisa no telhado? Olha, isso ia mesmo explicar muita coisa. Dylan. Eu só tô tentando deixar a mente aberta, tá? É como aquelas suas histórias de fantasmas. Como isso é diferente delas, hein? Elas são histórias de acampamento. Tipo, deve ter uma explicação racional pra tudo isso. Lobisomens. Olha só, você não tava sendo tão racional quando cortou minha mão do resto do corpo. Foi você que mandou. E se você for ferido por um dente, arranque o membro imediatamente. Ah, legal. Fez a coisa certa. Viu? Ela tem até um poema preparado. Ih, rapaz, olha lá. Isso é maior do que vocês imaginam. Me deixem terminar. Depois vocês podem decidir se acreditam, eu não ligo. Mas deviam ouvir tudo. Que coisa. As semanas seguintes foram longas. O policial trazia comida e deixava a gente tomar banho, mas tirando isso, a gente quase não via ele. Ah, é? Semana seguinte. Eu conversava bastante com o Max. Sempre que eu podia sobre o que aconteceu naquela noite. Era como trocar teorias da conspiração. Falava do policial, do acampamento, do acidente, da floresta, da coisa do porão, do que aconteceu com o Max. A gente repassou tudo isso várias e várias vezes, mas nada daquilo fazia sentido. A gente só sabia que tinha que fugir. "12 de julho, cara. Um mês depois, quase. Departamento de Polícia de Record Squad, parece. Eu não aguento mais! Não é tão ruim. Devem estar comendo a mesma coisa no acampamento. Não, olha, eu não aguento mais ficar aqui! Essa parte é horrível. A gente tem que fazer alguma coisa, tem que sair daqui, precisa de um plano. Você sempre diz isso. Mas já faz semanas, então... me avisa quando pensar em um. Isso não tá ajudando em nada, Max! Caramba, você tá esquecendo uma coisa. O quê? Só um detalhezinho bem pequenininho. Eu posso ou não ser a porra de um lobisomem, Laura? Fala baixo! Por quê? O que a gente pode fazer? Vamos correr pro pôr do sol até eu parar e...
Me transformar num monstro horroroso e te matar, depois te comer e depois correr sozinho pro pôr do sol com a sua carne presa no meu dente, Laura? Tá legal, tá? Para! Um problema de cada vez. Tá, a gente não sabe o que tá acontecendo de verdade. A gente não vai saber até dar o fora daqui. Tá bom. Eu acho que, na verdade, a gente tem duas opções. Tentar ser legal e trazer o cara pro nosso lado. E aí, ele vai soltar a gente? Ou... A gente pode tentar pegar ele desprevenido e fugir. Tá, então... digamos que ele fique do nosso lado. E aí? Tomamos café com mimosas aos domingos até que ele reconheça os seus erros? Certo. Era uma pergunta retórica. O cara não enxerga o nosso lado, quer dizer, ele nem fala com a gente direito. Não sei, acho que dá pra conquistar ele. Laura, eu acho que ele só tá ganhando tempo até descobrir como se livrar da gente. Será? Pra sempre. A gente devia tentar. Quer dizer, se ele quisesse, já teria matado a gente. Então o que ele tá esperando? Olha, a gente... Se isso não funcionar, a gente tenta escapar. Fechou? Fechou. Tá. Fechou. Tá. Beleza, como a gente faz amizade com esse cara se ele nem fala com a gente? Eu não sei. Ele deve ter um ponto fraco, uma coisa que dê pra usar. Tempo pra descobrir é o que não falta. É. Beleza. Vamos lá ser amigo dele, então. Eita. E aí, Manutê? Posso te chamar de Manutê? Tentou não ser amigo dele. Por quê? Pode me chamar de policial Hackett. Hackett? Que nem em Hackett's Quarry? Hackett's Quarry. Por que o interesse? Só tô querendo saber. A gente nem te conhece direito. Então vamos continuar assim, ok? Ah, anda, Manutê. Relaxa, cara. Não tem por que não sermos amigos, né? Tenho no mínimo 7. Nós não colaboramos, não. Sério? Tá certo. A gente não tá colaborando, mas a gente quer compensar. Ah, já entendi tudo. E isso não vai rolar. Vocês acham que vamos ser amiguinhos e que eu vou deixar vocês saírem daqui? Nem pensar. Cusão! Max! A gente sabe o que rolou! Sabe que o Max é um lobisomem! Aham. A lua cheia daqui a alguns dias, e aí? Não, senhora. Não sabem metade. Eu disse! Tire as roupas agora, porra! Vai se fuder! Pra trás! Max, o que tá acontecendo? Fica longe dele, porra! 23 de julho. Olha lá, dia 28. Vem cá. Ih, rapaz. Me larga! Senta aí. Para de resistir. Você disse que queria ser veterinária? Esse é seu estágio. Que cuzão, velho. Você não vai acreditar até ver com os próprios olhos. Então pega!
Pede com jeito da próxima vez, cara! Caralho! Não chega muito perto. Pode falar. Qual a sua posição? Câmbio. Merda. Nossa, velho. Só tô terminando as coisas aqui. Não. Chegou aí em 20. Câmbio. O que vai acontecer? Olha. Vou dizer. Não vai ser bonito. Relaxa. Eu volto de manhã. Vai mesmo me deixar aqui? Você vai ficar bem. Só não chegue perto. Nossa, cara. Caramba, o Max tá se transformando num lobisomem. Max, me diz exatamente o que tá sentindo. Laura, eu não tô nada bem. Como assim, nada bem? Sei lá, tô meio... mal. Noite de lua cheia. Aí, rapaz. Vem cá, deixa eu ver os seus olhos. Acho que é melhor eu ficar longe. Max, eu preciso te ver. Isso aqui é perto bastante pra você, sua puta! Nossa, cara. Descubra o que está acontecendo com o Max. Max? Ih, rapaz, vai se transformar. Max? O que está acontecendo? Max! Nossa! Max! Caramba, velho! Aí, rapaz! Oh, não! Não! Caramba, velho! A Laura foi assim que perdeu o olho. Nossa, velho! Ela foi contaminada. Porra, velho. Nossa, olha o agarrão. Que merda. Nossa. Cuide do seu ferimento. Tchau, percepção de profundidade. Nossa, velho. Foi assim que ela Vamos perdeu ver o que aquele maldito policial tá escondendo. Foi assim que ela escondeu o olho.
Eu tenho que descansar logo. O que tem aqui? Uau, uma seringa. Ele deve ter usado isso pra me apagar. Posso esconder na minha cela. Vamos descobrir mais coisas do policial. Volte para a sua cela. Ah! Quem quer que estava vestindo isso não pode estar bem. Vicente do Circo. Ai, ai. Cara, onde que a gente tá aqui? Eu tenho que me deitar. Calma. Que isso? Filhinho da mamãe. 56. Então ele nasceu em 1965. Cartão de aniversário. Parabéns, filho. Viva, 56 anos, hein? Como o tempo voa. Você é um bom garoto, Travis. Feliz aniversário, com amor, mãe. Então o nome dele é Travis Rackett. O Chris Rackett é seu irmão. Ele tá se disfarçando de policial. Trancada. Óbvio. Mas eu não vou deixar o Max. É melhor investigar, ou eu posso voltar pra cela esperando, né?
carro. Da hora. O carro, todos nós nos sentiríamos mais seguros nas rédeas de uma carruagem. Assumir o controle, usar a determinação para fazer escolhas, coragem. Mas em alguns casos, burrice. Muitos querem se proteger com carruagens, mas em alguns casos elas não são seguras como parecem. Aqui é o interior da delegacia. Interessante. Anne Radcliffe e Edward Benson. Quem são eles? São pessoas desaparecidas também. Esse lugar tá acabado. E eu também. É melhor ir dormir. Pera aí, Laura. Viajantes desaparecidos. Anne Hagrid. Cabelo castanho, olhos cinza verde. Edward Benson, cabelo castanho, olhos castanhos. Visto pela última vez 8 km ao norte, North Hill, na trilha Hackett. Caso tenha alguma informação, entre em contato com o departamento de polícia de North Hill. 565-0707. O que descobrimos aqui? Eles tiraram tudo de mim. De todos eles. Alô? Alô, quem que é? A bruxa de Hexcorp. Não é bem uma dica, tá mais pra tapa na cara. Então, 1965. Mas e o dia e o mês? A gente não vai descobrir nada do password. Então, 1965. Mas e o dia e o mês? O que ele esconde? Óbvio. Ai, caralho. Tem que escapar daqui, cara.
pouca coisa, já exploramos tudo, né? O que é isso? Ah, e a senha? 7 de julho? Ah, é a senha do cofre. Policial disfarçado, julho de 2021, 7, cerveja de aniversário, 24, rua cheia. Tá vendo como é bom voltar a explorar aqui? E a delegacia é completamente vazia, cara. Aqui é o escritório onde ele fica. Cusão. Agora a gente acerta o password, eu acho. Aí! Isso! Porra! Vamos lá. Vamos descobrir segredos dele. Mas não foram lá fazer trilha e sim caçar a fantasma da lenda, mas acabaram ficando à mercê da bruxa de Hackett's Quarry e nunca mais voltaram. Que nem a gente. Tirando a parte de ficar à mercê da blá 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 blá. A gente tá mais pra investigadores de fantasmas. Detetives espectrais? Claro. Tá. É o Travis, que aconteceu? Bom, de acordo com os registros do jornal local, a North Kill Gazette, alguns montes de feno pegaram fogo na noite de inauguração e ele se espalhou. Antes que alguém percebesse, o lugar todo já tinha virado fumaça, inclusive a mestra de cerimônias e o suposto bebezinho. Bebezinho? Ah, é? É isso que eles estão escondendo. Opa. Que isso? E-mail. Ei, Travis, já ouviu essa merda? É melhor acabar com isso. Consegue resolver isso pra mim, Chris?
Vamos sair daqui. Caramba, ele fez isso com a Laura. Aí, isso! Eu acho que podemos dormir agora. Tá seguro aqui a seringa. Vamos descansar. Ir dormir. Já exploramos bastante aqui. Nossa! Quer me contar o que aconteceu? Eu podia te perguntar o mesmo. Travis. Por que não fugiu? Nós temos assuntos. A gente tem umas coisas pra resolver. Como o quê? Como você me contar exatamente que merda tá acontecendo aqui. Tá. Por que eu contaria? Porque eu podia estar indo pra casa agora. Mas eu tô aqui. Porque eu quero ajudar o Max. E talvez possa te ajudar. De costas, mãos na parede. É sério isso? Eu tô cansado pra discutir. Mas... eu também. Feliz? E aí, beleza? Vou fazer um café. Eita porra, e aí? O que é isso? É uma lição. Assiste. Max, 24 de julho, Departamento de Polícia North Kill, Laura. Fale com o policial. Você limpou muito bem. Eu digo, o olho. É mais difícil do que os livros fazem parecer. Principalmente se ninguém tá ajudando. Você é a médica. A médica de animais. E não, eu não sou. E
provavelmente nunca você. Estamos presos aqui pra sempre. Sabe? Sabe? Só porque você sabe, não quer dizer que você saiba. Certo. Sabia? Quê? Que? Olha lá, Travis. Eu não sou. Isso não é o que parece. Você vai ter que explicar melhor. Tá legal, escuta aqui. Você e o Max estão tão encrencados quanto eu. Ah, é? Você também? A minha família? Travis Hackett. Não queríamos machucar ninguém. Só queríamos sobreviver como todos, entende? Não muito. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Como assim acabar? Nós? É. Vamos acabar com isso. Como a sua família tá envolvida? Minha família tá bem lá no fundo de um poço. Quê? A família é a coisa mais importante do mundo. A família. Mas se toda a sua família, sabe, tipo, se todos os seus familiares decidirem pular no fundo do poço e ficarem pendurados por uma corda, como alguém vai conseguir tirar todos eles de lá? Não dá. Se tentar puxar essa corda, vai acabar no fundo do poço com eles também. Que adianta fazer isso? Tá, então você tá na parte de fora do poço com a corda e... Isso. Achei que fosse óbvio. Tá certo, saquei. Deixa pra lá. Ixi. É estranho ter esse xerife, é estranho, Travis Hackett. Vamos ver se você é tão esperta. Desculpa, ele tá começando a... O que é isso? Informação. Tá, mas como assim? Lê aí. Quando a lua cheia ao zênite chegar, a fera interior, a carne romperá. E as presas que respiram serão assoladas. A fera nada teme, exceto águas claras. E se tal maldição recair sobre você, com prata elimine o primeiro a morder. Enquanto o luar não se apagar, acabe com a fera a lhe amaldiçoar. E você não será mais assolado, pois o brilho da lua estará ao seu lado. Interessante. É. Continua lendo. Não vou pegar a arma, não. E se você for ferido por um dente, arranque o membro imediatamente. Só assim as almas se salvarão. E o brilho da lua não trará infecção. Já começou a entender? Não tem muito o que entender. E... olha, tá uma merda. Por que fazer isso rimando? Eu não sei. Mas é o que temos pra começar. Mate o lobisomem que te mordeu e você será curado. Tem que ser com prata? Tem que ser com prata confiante. Vamos... E na lua cheia. Parece bem direto pra mim. Se você matar ele, com ênfase no si. Bala de prata. Eu só quero curar o Max. Certo.
Não é tão simples quanto pensa. Confuso porque você não matou. Então, peraí. Se o Max acertou meu olho, quer dizer que agora eu tô infectada? Não. Arranhões não infectam. Só mordidas. Tem certeza disso? Ah, é? Eu tenho sim. Só mordidas. E qual é o nosso plano? Bom, é aí que eu quero sua ajuda. Eu? Você é estudada. Veterinária, eu? Eu ainda nem comecei. Olha, você é a minha melhor opção. Tô caçando esse lobo branco na lua cheia há tanto tempo que achei que ele nem existia. Ah, é? Talvez isso não importe, porque pode ter outro jeito. Pode crer no que quiser. Mas tem que ter uma ciência. E disso você entende. Passa um tempo pensando nisso tudo. Eu volto de manhã. Viu bastante? Certo. Eu acho que eu não ia acreditar em nada do que ele disse. Cara, então a mordida infecta. Ele... Pelo menos já sabemos o que tá acontecendo um pouco. Isso quer dizer, então... O exterior xerife Travis Rackett, ou se passando por xerife local, ele nos contou um pouco o segredo, né? Que existe uma linhagem, um lobo. E que não é tão simples assim acabar com a maldição dos lobisomens, parece. E... eu não tivesse visto aquilo. Eu acredito nele. Então quer dizer que agora você confia nesse cara? Eu não disse isso. Eu disse que eu acredito na história do lobisomem, não nessa coisa de ciência. Eu não sei o que ele quer. Ele é o policial que sequestrou a gente, Laura. É melhor tomar cuidado com o que esse cuzão diz. Ah, é? Tá. Foda-se. Ele teve a chance de arrumar isso. Vambora resolver isso tudo sozinhos. É. Laura? Fala. Eu vi o que aconteceu. O que eu fiz com seu olho. Ah, lembra? É. Tá muito feio? Tá bem feio. Desculpa, tá? Ah, agora vai pedir desculpa, tá de sacanagem. Não foi você. Eu sei que não foi você. Eu sei. Mas foi sim. A gente vai te curar, Max. Prometo. Eu prometo. Você não tava no controle. Promessa é dívida, hein? Ih, rapaz, é o dia, hein? 10 de agosto. Os monitores que não apareceram. Como você descobriu? O Bob me disse. Ele falou que você descartou um carro abandonado. Ô, Chris Rackett. Aí eu só deduzi o resto. Merda. Por quê? O que você acha, Chris? Caralho, Travis.
Eles ainda estão aqui, isso é horrível! Você que foi morder um deles, Chris, que bom eu ia fazer! O que foi isso? Tem que ter cuidado. A bagunça teria sido maior. Droga. Sem você. Você atirou em mim. A mamãe vai saber. Sorte sua que não foi gosto de prata. Cala a boca. Max! Max! O que é? O Travis estava conversando no corredor, o policial. E daí? Com o Chris Hackett. Ele veio soltar a gente? Não. Ele é o lobisomem. Max, foi o Chris Hackett que te mordeu lá naquele abrigo de tempestade. Puta merda, mas... Será mesmo? Quem ia adivinhar? Eu acho que, pensando agora, eu ia. Mas não adivinhou. Agora tudo faz sentido. Por isso o carro do Chris estava no chalé naquela noite. O Travis estava protegendo ele. Por isso ele seguiu a gente e não matou o lobisomem no abrigo de tempestade, porque é o irmão dele, porra! Meu Deus, é tão óbvio! Se o Chris me mordeu, então... É, ele é a nossa cura. Vamos te salvar assim. Meu Deus, Laura, tá pensando a mesma coisa que eu? O Chris Hackett, olha lá. Amanhã a gente vai sair daqui. Eu vou pegar a arma do Travis e a gente mata o Chris. Ei! Ei! Socorro! Vamos sair daqui. Atraia Travis para a sua cela. Tem que ajudar a Laura! Laura! Laura, você tá bem? Que porra! Que merda é essa? Laura! Droga! Agora não tem graça, tem? Pra trás, porra! Me dá as chaves. Não tem que fazer isso. Foi mal. Eu tenho. Vamos conversar. Você teve a sua chance. As chaves. Droga, não acertei o Quick Time. Ok. Não dá pra voltar, não? Ok. Porra. Vamos sair daqui.
Não sabia do que era capaz. Sabia sim. Anda logo. Laura, pensa bem no que você tá fazendo. Você não é tão durão. Por que não tira um tempo pra pensar no que fez? Me desculpa. Vamos pegar nossas coisas. Tem que ter bala de prata. Ele deve ter por aqui. Vamos lá atrás. Bom pessoal, a gente continua no próximo capítulo de The Quarry, né? X-Quarry. Foi bom até aqui. A gente já está saindo da cadeia com a Laura e o Max. A gente continua essa próxima história no próximo episódio. Bom, até lá a gente se vê. E é isso aí, galera. Quem quiser apoia o canal, curte aí, quem curte também gameplay, a gente continua na próxima parte, beleza? Falou, galera, fui!